Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela TV Tributária no YouTube e ainda pelo portal Roma News em nossa coluna Tributando. Hoje o nosso programa é diferente porque conosco estão duas pessoas que são autoridades em direito tributário, duas pessoas já conhecidas nossas. O Dr. Omar Freire, que é procurador do Estado do Pará, coordenador da Procuradoria Fiscal lá na Procuradoria-Geral do Estado, foi o nosso último convidado. E o Dr. Jean Cimei, também foi ele, inclusive, que começou conosco a ideia das entrevistas. Dr. Jean, eu agradeço porque ele deu a cara a tapa, digamos assim, em um momento em que nós não tínhamos nenhuma qualidade técnica. Hoje nós estamos bem melhores. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, agradeço o convite. Omar, mais uma vez, obrigado também. Obrigado mais uma vez pelo convite, poder participar num estilo diferente hoje de programa. Exatamente. Hoje nós vamos conversar sobre um dos tributos mais importantes do nosso sistema jurídico e, ao mesmo tempo em que é um tributo importante, carrega uma carga exaustiva de dificuldades, o ICMS. O ICMS é um tributo estadual que, bem ou mal, atrapalha ou não a vida do contribuinte, mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Eu quero começar a pergunta tratando de um tema que é recorrente, é importante, que é a substituição tributária no ICMS. Antes de nós começarmos a conversa, eu comentava com o Dr. Jean a dificuldade que parte da doutrina tinha em aceitar a substituição tributária no ordenamento jurídico tributário brasileiro. O professor Geraldo Taliba escreveu um artigo criticando a substituição tributária, porque, na visão dele, tratava-se de uma situação em que eu, contribuinte, não praticava aquilo que nós chamamos de fato gerador, mas ainda assim eu seria exigido. Ele fazia um paralelo com o direito criminal, quando a pessoa, por exemplo, não cometia o crime, mas dela era exigido o cumprimento de uma pena por algo que ela não fez. Mas, por outro lado, o professor Chueri, em estudo acadêmico, também relata o histórico da substituição tributária, dizendo que era uma realidade já no século XIX na Suíça. Quer dizer, para nós chegou muito tarde e ainda com muitas críticas de alguém da autoridade do professor Geraldo Taliba. A realidade é que, por meio da emenda número 3, a substituição existe, o Supremo disse que ela é válida, mas o mesmo Supremo já disse também, em um julgamento recente, que quando o fato não acontece, os estados têm que devolver. Qual foi a consequência imediata? Alguns estados, como Santa Catarina, começaram a tirar vários produtos da lista de substituição tributária porque, instrumentalmente, talvez seja difícil materializar essa devolução. A minha pergunta é, a substituição tributária, com todas essas nuances, ainda tem sentido? Nós podemos falar em um futuro promissor da substituição tributária? Por favor, quem dos dois quer começar? O Estado primeiro, por favor. Com a palavra Estado. Bom, Domingos, começando com a tua expressão, se existe um futuro promissor para substituição tributária. Acho que o ápice da substituição tributária já passou, porque com a decisão do STF, o direito do contribuinte de obter a restituição do que foi pago a maior é inquestionável. Nenhum Estado questiona mais isso, a palavra final já foi dada. Já se definiu que a base de cálculo, que antes era provisória, a presumida, ela é definitiva. Só que, em compensação, muito do que se ganhava com a substituição tributária, que era a praticabilidade na fiscalização das obrigações tributárias, ficou para trás. Hoje, o Estado volta a ter que fiscalizar as operações finais na cadeia, na venda para consumidor final, o que seria evitado com a substituição tributária, principalmente se nós considerarmos a substituição progressiva, em que um contribuinte que está no início da cadeia faz o recolhimento do ICMS, que seria pago até chegar no consumidor final. Hoje, a dificuldade é como se faz isso. Existem estados, como, por exemplo, o estado de São Paulo, em que existe até um sistema eletrônico em que o contribuinte faz lançamentos de créditos e débitos e facilita para eles esse controle do que já foi pago, do que deve ser restituído, da cobrança adicional que o Estado pode fazer. Também é possível. A nossa posição
fechada é de que também o que vale para o contribuinte também vale para o Estado em termos de cobrança da diferença. Mas outros estados, como aqui no estado do Pará, segundo a nossa regulamentação, não existe esse sistema. É preciso que o contribuinte faça um pedido, e aí vai envolver uma série de provas que precisam ser apresentadas, uma análise contábil bastante complexa. Então, não é algo simples de se fazer. A decisão parece simples, mas quando se tenta aplicar ela na prática, se mostra bem mais complicado. Só que ainda entendemos que ela tem a sua justificativa, a substituição tributária. Inclusive, existem casos em que setores defendem a permanência da substituição tributária, porque ela atende, por um lado, a facilidade de fiscalização de tributos, mas, por outro, existem setores, principalmente aqueles em que há grande informalidade, em que muitos contribuintes pedem a manutenção da substituição tributária, porque geram até uma segurança e uma facilidade de concorrência para aquele que está regular, frente àqueles que correm o risco de não cumprir as obrigações tributárias e sofrer uma fiscalização lá na frente. Inclusive, tem estado que desenvolveu a possibilidade de se fazer um acordo com o contribuinte para que o STF falou em 2016, que é uma base provisória, se torne definitiva. Então, o recolhimento do ICMS é feito no início da cadeia, né, que é a situação mais comum, e nem o contribuinte tem que ser chamado a cobrar a diferença, nem o Estado teria que pagar o que foi recolhido a mais. Então, isso mostra, por ser um pleito de contribuinte também, que tem interesse nesse acordo, em manter a sistemática da substituição tributária em algumas situações. Existem outras em que se faz uma avaliação de que já não é mais necessário. Foi o que fez o Estado de Santa Catarina, e não foi o único Estado a fazer isso. Acredito que o Estado do Pará também já tenha retirado algumas mercadorias da sistemática de substituição tributária. Então, ela persiste. De novo, ela não está mais no ápice dela. Nós perdemos muito do que, do nosso ponto de vista, era vantajoso, mas ela ainda tem sua justificativa, sim. Essa é a nossa posição. Doutor Jean? O ponto, acho que do comentário do Chueire que precisa ser relevado é que o Chueire comenta sobre a existência desse sistema em vários países da Europa, só que nenhum sistema ou ordenamento jurídico mundial, quiçá planetário, tem um grau de restrições ou dispositivos constitucionais tributários como nós temos nas nossas constituições, ou na nossa Constituição brasileira. Você pega, por exemplo, a Constituição italiana, que tem como dispositivos constitucionais tributários apenas o princípio da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. O resto fica tudo na legislação infraconstitucional. A gente teve que vencer para aplicar isso, toda uma rigidez constitucional para aplicar esse tema, e foi utilizada principalmente, e nesse aspecto ela progrediu durante muitos anos muito bem, para concentrar a fiscalização. Em vez de eu fiscalizar todos os bares e restaurantes e botecos que vendem refrigerante, eu concentro a tributação toda na Ambev. Só que isso gerou problemas de outra monta. E se a venda não acontecer? E se o refrigerante perecer, vencer, se o refrigerante for vendido a um preço menor, porque eu estou fazendo uma promoção, eu estou vendendo um produto próximo da data da validade. Isso gerou um problema para o Estado para operacionalizar essas situações. Só que eu, nesse aspecto, eu concordo com o nosso nobre colega procurador que, efetivamente, houve uma mudança bastante grande da consciência do contribuinte nesse sistema. A Isabel Derzi, ela costumava comentar nos primórdios da substituição tributária, na semelhança dessa situação com o filme Minority Report do Spielberg, em que nele você tinha um precogs que previam crimes que poderiam acontecer, e aí nesse momento do cometimento do crime, o preso, antes de cometê-lo, era pego. E o contribuinte, guardadas as devidas proporções, nessa leitura que ela fazia, é a mesma coisa. Antes que o contribuinte possa pensar em sonegar, daqui o seu dinheiro. Essa situação gerou uma série de situações novas. O Supremo Tribunal Federal, pelo menos a decisão mais recente, mudou bastante o paradigma. Alguns estados estão se adequando. E o estado do Pará fez isso de alguma forma também um pouquinho diferente da ST, com a regra de antecipação.
que efetivamente você deixa de tributar, tira algumas situações da substituição tributária, só que cobra na entrada antecipada para uma série de produtos. E você tem antecipação que você recolhe ao final do mês e aquela antecipação que é gerada por uma situação bastante peculiar, que é a do ativo não regular. Você está idôneo, só que pelo fato de, muito embora declarar tempestivamente as suas operações, você fica na figura de ativo não regular, tendo que pagar antecipação nota a nota, produto a produto, nota fiscal por nota fiscal. E aí, quando essa mercadoria desse ativo não regular ingressa dentro das linhas territoriais daqui do estado do Pará, se não tiver acompanhada do competente recibo de pagamento, tem a apreensão, que, em que pese todas as ponderações do judiciário, em que pese ser matéria acumulada, isso ocorre com muita frequência. Eu tive um colega do doutorado sobre essas questões de apreensão que comentou o seguinte: houve uma banalização dessas questões. Como, por conta da súmula já tratada, já simulada no STJ, de que as apreensões para cobrar tributos são inconstitucionais, o judiciário acaba dando para todo pedido. Só que tem muitas situações em que a apreensão ela é legítima. E muitas vezes o judiciário acaba liberando sem uma análise mais preciosa da situação fática. Tem situações, por exemplo, que a mercadoria que é transportada está desacompanhada de nota fiscal. A apreensão é absolutamente legítima. Ou o caminhão transporta uma mercadoria que tem uma nota fiscal, mas no momento da fiscalização há um descompasso entre a mercadoria descrita na nota e a mercadoria contida no caminhão. Eu tenho uma mercadoria, uma nota fiscal contendo 70 televisores, quando eu abro eu tenho 50 máquinas de lavar, por exemplo. Aí, efetivamente, apreensão. Mas isso gera no judiciário do país todo, daqui de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul. Uma situação que muitas mercadorias são liberadas, muitas apreensões regulares são desfeitas por conta da falta do judiciário se atentar a esse tipo de detalhe. É a mesma coisa da pauta fiscal. Por exemplo, muitos estados praticam um valor específico e básico para todo tipo de produto. Por exemplo, aqui no estado temos uma previsão, se eu não me engano, de que a base de cálculo do ICMS da RES de até 1 ano e meio é R$ 1.750. Só que o preço unitário varia de acordo com a quantidade comprada. Se eu estou comprando um boi, pode ser esse valor, ou pode ser comprado, talvez, se eu comprar 100 mil unidades, o preço varia. E aí eu não posso efetivamente aplicar isso, e sim o valor de venda. O judiciário, mesmo daqui, já tem dado várias decisões favoráveis, só que sempre ponderando, olha, eu não vou negar a aplicação da pauta fiscal. Eu não vou dizer que ela é inconstitucional, ela é legal. Quando eu aplico ela? Quando eu não tiver nota fiscal, quando eu não tiver documento hábil a compor a operação. Ou, eventualmente, se eu tenho uma nota fiscal, só que o valor apresentado é irrisório, é um valor insignificante. Eu tenho, por exemplo, uma nota fiscal acompanhando um caminhão de transporte de gado de R$ 30 por cabeça. Aí, efetivamente, eu aplico a pauta porque o preço documentado na operação de venda e compra é insignificante e claramente subfaturado para evitar a tributação. Mas fiz esse circunlóquio para voltar na substituição. A regra existe, ela já teve sim o seu auge, a sua época dourada, sofreu um baque grande, só que a questão do futuro, pelo menos até passar essa discussão, se nós teremos o IBS ou não, se o API vai levar para frente a sua discussão, é um pouco temerário tratar, pelo menos nesse primeiro momento, se vai ter um futuro melhor ou não. A gente é melhor aguardar e ver como as coisas vão se degringolar nos próximos meses. Alguma consideração, Mar, sobre o que o Jean falou? Agora a gente tem aí na mesa substituição tributária, antecipação, apreensão de mercadoria, pauta fiscal. Foi ampliado. Foi ampliado. Por onde eu começo? Então, fica à vontade. Para a gente poder dar uma sequência lógica nas coisas, mas vamos lá. Sobre a substituição tributária, só acho que tem um ponto que seria bom esclarecer, que desde que se pacificou que seria constitucional a substituição tributária para frente, ou seja, quando alguém recolhe o ICMS relativamente a uma operação que ainda não aconteceu,
A própria Constituição já deixou claro que se o fato gerador não acontecesse, por exemplo, o perecimento da mercadoria, uma hipótese de roubo, o contribuinte teria o direito à restituição do que já foi recolhido lá atrás. E durante muito tempo, essa foi a posição do STF, de que a base de cálculo presumida era definitiva. Isso teve manifestação do plenário do STF, nós tínhamos convênios do CONFAS nesse sentido, justamente por ter essa posição do STF, até que, em 2016, houve essa mudança. E a mudança foi que, se é certo que quando não acontece o fato gerador, o contribuinte tem o direito à restituição, o que aconteceria quando o fato gerador acontece, mas num valor abaixo do que foi presumido, ou até acima. Sim. E o que veio em 2016 foi justamente isso, que mesmo nessas situações, a base de cálculo presumida ela era provisória. Então, se lá na frente a venda para o consumidor final, lá no bar, no restaurante, ela foi feita num valor abaixo do que tinha sido presumido, terá o direito à restituição. Assim como que a parte que nós defendemos, que nos interessa, se esse valor for feito a maior, o Estado teria o direito de cobrar a diferença. Justo. Até no julgamento do STF, tem uma expressão que foi utilizada, que é vento que venta lá, venta cá. Que vem sendo repetida depois disso em vários lugares. E ela serve para dizer justamente isso. Se vale para um lado, também tem que valer para o outro. É o pau que bate Francisco, que bate em Chico? É essa que é uma versão mais elegante. Tá. Essa lei da palmada cancelou, revogou. Tá, tudo bem. Então, falei isso para esclarecer um pouco o que foi a evolução que nós tivemos, Sim. o que mudou em 2016. Sobre o antecipado, é outra situação em que acontece o pagamento, aí ele pode ser integral, pode ser de uma parte só, Sim. antes da ocorrência do fato gerador. A diferença é que não tem mais aqui a substituição tributária, o próprio contribuinte pagando o ICMS da operação que ele vai fazer lá na frente. Exatamente. E isso geraria as mesmas perplexidades que a substituição tributária teria gerado no passado, as mesmas discussões, mas que, do nosso ponto de vista, também se vê superado a partir do momento que a Constituição permite o recolhimento antes da ocorrência do fato gerador. Sim, já está pacificado. E está pacificado no âmbito do STJ, pelo menos, que o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição serve tanto para antecipação com substituição, quanto sem substituição. Sim. Então, para nós, é uma definição do momento de recolhimento. Eu tenho sérios problemas em relação ao antecipado de substituição tributária como advogado no meu dia a dia. Por conta do creditamento. Por conta de creditamento, por conta da operacionalização, por conta de lavratura de auto de infração, por exemplo, no caso de substituição tributária, quando a origem não recolhe, entendeu? Quem é o legítimo para autuar? Né? É para quem o imposto seria devido lá na ponta ou a Secretaria da Fazenda do Estado de origem? Essa é uma dúvida que eu tenho. Não sei, por exemplo, até que ponto a Secretaria da Fazenda do Pará pode autuar uma empresa lá de São Paulo que não recolheu substituição tributária. Mas geralmente as leis estaduais ou decretos, dentro da regra de responsabilização, responsabilizam todo mundo. E aí, geralmente, a Fazenda acaba pegando o seu próprio contribuinte, como já está lá mais perto e muitas vezes precisa de CND ou CPEM, acaba sendo mais fácil o pagamento. Nós temos casos de autuação de empresas da Lá, origem. de lá. Exato, entendeu? Eu acho que cria uma certa bagunça. Eu tenho essa impressão de que causa uma certa bagunça a questão de antecipado, de substituição tributária. Uma outra questão, por exemplo, do antecipado especificamente, é que quando não há o recolhimento antecipadamente do tributo, a Cefa, por exemplo, autua o contribuinte. E apreende. Apreende a mercadoria. Mas se este contribuinte faz o recolhimento da sua operação própria na venda, não há um encontro de contas, entendeu? Não. E aí, porque dizem que são cálculos diferentes, que são situações diferentes, então nós criamos um problema muito sério para o contribuinte, uma organização que precisa ser feita com todo cuidado, porque senão ele vai ter problemas sérios. Então, no meu dia a dia, tenho problemas de lidar com antecipado de substituição tributária. Gera muito muito embora tenha a previsão, nós concordamos todos que está valendo, mas quando nós trabalhamos na prática, eu vejo que a situação é mais
o buraco é mais embaixo, digamos Sim, assim. as diferenças entre os dois sistemas, elas se tornam mais visíveis. Exatamente. E no antecipado, nós temos a possibilidade de creditamento do imposto pago na etapa anterior. Sim. Na substituição tributária, salvo o melhor juízo, nós não temos essa possibilidade de creditamento, é isso? Isso. Muito bem. Alguma consideração sobre o que o Omar falou, Jean? Não. Não. Tudo bem. Na Receita Federal, nós temos também obrigações acessórias, de caráter da legislação federal, em que o contribuinte pode oferecer a tributação, pode prestar as informações e depois retificá-las. Na legislação federal isso é muito claro, certo? Parece-me que no Estado a gente não tem toda essa clareza, porque o prazo de envio da DIEF, que constitui o ICMS, é o mesmo prazo para a retificação. Você tem que enviar de manhã para retificar até às 23 horas e 59 minutos, se não me engano. Sim, você será penalizado. É isso, Jean? Sim, o ponto é, o prazo de retificação é exatamente o prazo de entrega da declaração original. Ou seja, numa situação hipotética, eu tive o faturamento no mês anterior, eu tive o faturamento agora no mês de maio. Eu teria em tese até o dia 10 de junho para apresentar a declaração para dizer ao Estado tudo que eu devo, todas as minhas operações, calcular o que eu tenho de crédito, o que eu tenho de débito, quanto que eu tenho para pagar. E eu tenho nesses 10 dias, esse pequeno intervalo, o prazo para declarar, e se efetivamente eu pratiquei alguma ilegalidade, algum erro, eu tenho esse mesmo prazo para retificar. O que me parece, a atitude do fisco ao dar multa para qualquer retificadora não na verdade, tem uma multa menor se você fizer a retificação entre a data do vencimento e 30 dias subsequente, e aumenta se passar disso, se não me falha a memória. Mas é de tentar evitar situações em que contribuintes, para não pagar tributo, porque é comum se saber que não existe dinheiro mais barato do que aquele que está no próprio bolso. Sim. De contribuintes que se valem dessa metodologia de retificações em looping, para declarar zerada a DIEF, ficar sem pagar nada e continuar tirando as suas certidões negativas ou positivas de negativa para, olha, daqui a um ano, penso que talvez serei fiscalizado, está aqui a declaração. Posso pagar ou não, mas pelo menos eu já me livro da multa de ofício. Eu entendo a preocupação do Estado em proteger o patrimônio público, interesse coletivo. Mas o ponto é, as multas, isso você acaba tendo e prejudicando toda a coletividade por uma pequena quantidade, talvez não tão pequena assim, de pessoas que se valham do sistema de forma perniciosa. Deveria se estabelecer, talvez, principalmente no primeiro ano ou no primeiro semestre, multas mais módicas ou mais procedimentais, e não o peso que se dá atualmente, porque fica um negócio impraticável. Acho que na Receita Federal é R$500, né? Isso, exatamente. Ok, R$500, ok. Tá excelente. Mas eu sei, eu entendo o que está no fundo, o que motiva essa situação. Só que isso coloca para os contribuintes uma situação bastante complexa, principalmente porque a Receita Federal, fora o IPI, então, o PiscoFins também por causa da complexidade da não atividade, mas não tem um tributo com grau de regras e de complexidade do que tem o ICMS. Um professor paulista chamado Eduardo Sabag, ele até comenta que, e aí talvez a ponderação seja próxima do Dia dos Namorados, um dia depois, mas são duas coisas de quase impossível compreensão. O coração de uma mulher apaixonada e a legislação do ICMS. É uma situação complexa. Mas a ponderação do DIEF é isso. O que do contribuinte, nós contribuintes sentimos, advogados sentimos, o escopo é isso. O escopo é evitar o contribuinte vivaldino, que está aí em todo lugar, não só como contribuinte, mas como todas as searas do planeta. Mas eu acho que foi um pouquinho além do que deveria. Comparando essa mesma realidade com, por exemplo, outros estados. Eu vejo essa tendência muito forte entre estados do Norte e do Nordeste de cobrar esse valor um pouco mais pesado. E essa ponderação. Alguma consideração em relação a essa constatação? O cancelamento da multa talvez seja um negócio inviável. Não dá. Não existe norma jurídica que se paute efetiva que não tem uma sanção.
mas que seja, pelo menos num primeiro semestre, num primeiro ano, mais módica, talvez próxima a do que a Receita Federal cobre, para depois ter uma progressão um pouco maior, não no patamar em que se encontra. Doutor Omar? Essa discussão da ADF, a gente entra muito numa área de como deveria ser Sim, a legislação. Claro. Uhum. Porque o fato é que hoje existe a obrigação acessória de apresentar a ADF, ela tem um prazo específico para isso, tem um prazo para retificação, e a gente poderia discutir, será que está certo a gente cobrar o prazo de retificação no mesmo dia? Tem argumento para os dois lados, justamente porque acontece e é um número considerável de contribuintes apresentarem uma ADF zerada, e depois fazer a retificação, muito lá na frente, acontece também, ou pode ser algum tempo depois. Me permita uma parte, é muito grande a quantidade ou não? Eu não saberia dizer, mas como eu atuo no Tribunal Administrativo também, existem diversos casos que nós pegamos lá, em que foi instaurada a fase contenciosa administrativa, em que está na documentação a ADF original, que vem zerada, sem nada, nenhuma operação, nenhum débito, nenhum crédito, nem nada. E depois vem a retificação e a alegação do contribuinte é que deveria ser reconsiderada porque foi retificado antes da autuação. Mas a verdade é que foi descumprida totalmente a legislação tributária. E justamente por ser uma obrigação acessória, ela já recebeu do legislador uma sanção menos pesada do que se tratasse de uma obrigação principal. As multas que nós temos na lei do ICMS para obrigações acessórias são bem menores que da falta de recolhimento do próprio tributo. E, inclusive, elas vêm sendo diminuídas gradativamente ao longo do tempo. Antes não existia limitação, depois passou a ter limitação em número de UPF, porque geralmente essas obrigações acessórias são definidas a multa em quantidade de UPF. Antes não existia limitação, depois passou a ter, aí inclusive a retroatividade benigna. E nós aprovamos recentemente uma lei que altera bastante a estrutura do ICMS, que também trouxe uma modificação muito grande nas penalidades, tanto para a obrigação principal quanto para a obrigação acessória, reduzindo muitos percentuais, adequando a jurisprudência do STF, criando possibilidade de agravantes e atenuantes, para poder justamente diferenciar um contribuinte que costuma cumprir a legislação tributária daquele que costuma descumprir a legislação. Esse que reiteradamente descumpre teria uma majoração na pena dele. E é esse tipo de valoração que nós vamos fazendo, que o legislador faz, que nós fazemos na fase pré-legislativa, e com o tempo vamos avançando. Alguma consideração, já? Essa baixa das multas e pelo menos essa apoderação de atenuantes e agravantes, eu acho pelo menos uma medida bastante interessante do Estado, justamente para não punir demais o contribuinte que num momento ou outro erra, porque é uma legislação bastante complexa. As dificuldades e minúcias em que se encontra, por exemplo, na venda de alguns produtos da cesta básica. Por exemplo, tem alguns problemas de alguns clientes com alho, por exemplo. O alho se triturado pode, se a pasta de alho é um produto da cesta básica, se eu adicionar o sal nessa pasta de alho, se eu a transformo num tempero que sairia da cesta básica, inclusive incidiria PIS e COFINS, porque na cesta básica está isento do PIS e COFINS. É uma situação bastante complexa. E vejam a quantidade de processo que tem no CARF, por exemplo, sobre classificação fiscal, sobre não se entender exatamente se o que se está diante da frente é no NCMA ou no NCMB. Eu acho uma apoderação, pelo menos um avanço legislativo bastante interessante do Estado do Pará, e punir melhor e com mais a força o contribuinte que está numa situação de reincidência contínua. Mas, ok, assim, acho que é um avanço interessante. E aí, talvez, nessa ponderação, nessa discussão do que talvez seria melhor, talvez fica aí uma sugestão de proposta legislativa, diminuir a legislação. Tem um outro ponto também interessante, ainda nessa evolução normativa legislativa que nós estamos fazendo, apesar de nem todo mundo ter essa impressão, mas nós estamos tentando estimular a diminuição da litigiosidade. Ao mesmo tempo que nós fizemos essa mudança nas multas, hoje nós temos uma sistemática de estimular o pagamento sem a discussão administrativa, em que, ao longo do processo,
vai diminuindo o percentual de desconto de multa, por exemplo, que o contribuinte poderia ter se ele optasse por não impugnar, não recorrer e efetuar o pagamento. Só que hoje ele é um pouco pesado. Ele tinha que ser feito em cota única, então, principalmente para autos de valor muito considerável, seria realmente poderia ser impraticável, dependendo do contribuinte. Então, o que nós fizemos? Além dessas mudanças nas multas, agora aumentamos os descontos que tem ao longo do processo. Por exemplo, se o contribuinte recebe o auto de infração e nos 30 dias que ele tem para se defender, ele prefere pagar, ele teria um desconto maior no valor da multa e ele pode agora parcelar em diversas formas diferentes. E aí, dependendo da quantidade de parcelas, o desconto é maior ou menor. Se ele, depois da decisão da julgadoria, ele, no prazo dos 30 dias para recorrer, ele muda de ideia e resolve encerrar ali a discussão e efetuar o pagamento, aí tem um percentual menor de desconto, mas ainda assim ele vai poder pagar com desconto, parcelado. Então, o objetivo de tudo isso é, de novo, avançar normativamente, desestimular a litigiosidade e diferenciar diferentes tipos de contribuinte. Pelo menos nos últimos anos, principalmente durante o ano de 2018, diante desse cenário ainda de cobrança e de fomentar talvez uma melhor comportamento do contribuinte, duas mudanças muito interessantes apareceram no ordenamento jurídico nacional. Uma é a verbação pré-executiva, que até então não existia, não havia a possibilidade do fisco promover a constrição patrimonial numa fase pré-jurídica, sem envolver o Poder Judiciário, mas hoje isso já tem, saiu a portaria número 33 da PGFN de 2018, tratando do tema, então você tem um aumento da pressão na cobrança, o contribuinte mal pagador se viu um pouco mais acuado. Dentro dessa linha de novidades tributárias de forçar a cobrança, o Estado de São Paulo fez um ato, promoveu uma situação recente, junho de 2018, que é a situação da Lei de Conformidade Fiscal, a Lei 13.020 Lei Complementar 13.020 de 2018. E ela cria uma série de medidas novas para tentar, na verdade, forçar o contribuinte a pagar. Como, por exemplo, diminuir o prazo de recolhimento, deixa de ser de 30 em 30 dias para ser de 15 ou até de 10, a colocação de um fiscal para acompanhar no dia a dia da empresa, e aí situações mais drásticas, como cancelamento de inscrição estadual, impedindo absolutamente a expedição de qualquer nota, aí efetivamente é o assassinato da empresa, o cancelamento de créditos das notas fiscais do contribuinte inadimplente. Ou seja, o contribuinte vai continuar vendendo, só que o adquirente da mercadoria fica cientificado de que aquela mercadoria ou aquela nota fiscal não lhe gerará créditos. E aí quem, no ambiente de o consumidor final tanto faz, mas quem diante disso, principalmente uma indústria, vai conseguir vender sem que o seu consumidor, seu cliente, tome crédito? A empresa está absolutamente fadada à ruína. Essas discussões sobre a constitucionalidade estão sendo travadas, mas nós já vimos algumas discussões de procuradores federais documentando talvez uma versão federal dessa regra de conformidade fiscal. E aí eu indago, porque será que o Pará talvez tenda a fazer algo parecido? Porque o que acontece? Do que isso surgiu? Isso surgiu num pequeno hiato de tempo em que sai o Alckmin, entra o Márcio França, e ele lança isso. Porque qual que era o procedimento? O sistema de cobrança era muito preciso. Você, por exemplo, o contribuinte vendeu em fevereiro, declarou em março, não pagou em março, em abril você vai estar inscrito em dívida ativa e protestado. Em maio você já vai ter uma execução fiscal. Ou seja, por ano você tinha de 6 a 10 ou 12 execuções fiscais. Era muito preciso. Eu nunca vi em 15 anos de advocacia uma execução fiscal prescrita. Nunca vi. É muito precisa. Só que não funciona. Não vai para frente.
Como os dados, por exemplo, eu não sei os dados daqui da Procuradoria do Estado do Pará, mas, por exemplo, dados do PGFN em números levantados pela FGV documenta que 0,8% das execuções fiscais são satisfeitas. É menos de é nada. A execução não funciona, porque o contribuinte se esconde o patrimônio, ou porque as formas de cobrança não são efetivas. E isso, pelo menos essa pressão, principalmente das delegacias tributárias, dos postos fiscais estaduais, tem gerado documentalmente uma melhoria na arrecadação. A ponderação existe algo parecido que se pretende criar aqui no Pará para esse tipo de situação? Como que o Estado pretende se aparelhar para essa nova situação de maior pressão contra o devedor? A gente teve mudanças, inclusive, no CPC, muito significativas. A questão dos atos constritivos atípicos, do devedor que tem o seu passaporte, entre outros. Como que o Estado está se aparelhando para isso? Não sei se você pode dizer se é algo sigiloso, se vai aparecer alguma limitação. Na verdade, é bem simples. Não é do meu conhecimento que esteja em discussão aqui no Estado algo próximo a essa lei de conformidade do Estado de São Paulo. Ok. O que nós fazemos aqui foi até um dos pontos que nós conversamos na entrevista daqui do Tributando, foi métodos alternativos de cobrança. Tem métodos alternativos que são feitos judicialmente, né, nos próprios autos da execução fiscal, que a gente tem que fazer o pedido nos autos, por exemplo. Retenção de passaporte. É um meio atípico que chegou até o STJ, em que se decidiu que, pelo menos, não caberia habeas corpus, porque não haveria restrição à liberdade de locomoção. Só que o nosso foco hoje é tentar retirar essa cobrança da esfera judicial. Justamente porque a execução fiscal tem um nível de congestionamento gigantesco, 89%. É a classe judicial mais frequente em tramitação no judiciário. E esse percentual aí de 0,8%, 1%, menos de 1%, não é só... É a realidade de todo o Brasil. Todos os entes federativos enfrentam essa mesma realidade, essa mesma dificuldade de fazer uma cobrança por meio do judiciário. Então, o que nós fazemos hoje é apostar em métodos alternativos extrajudiciais. Hoje, o que nós fazemos bastante é o protesto, que tem gerado um resultado muito mais satisfatório, acredito, do ponto de vista da arrecadação do Estado, do que a cobrança judicial. Só que nós fazemos hoje, efetivamente, apenas aquilo que já está pacificado, que é condicional, que é possível, que é o caso do protesto. Hoje em dia não existe mais dúvida de que ele é um método válido. Já tinha sido assentado pelo STF, e depois o STJ acompanhou o mesmo entendimento. Tem inscrição em cadastro de inadimplente, que também é perfeitamente admissível. Qualquer credor tem essa ferramenta à disposição. E assim por diante. Mas em termos de lei de conformidade, não é do meu conhecimento que esteja em discussão. E o Estado tem números de quanto melhorou a arrecadação com os protestos? A gente varia de período em período e o resultado é diferente de Estado para Estado também por causa de estratégias de protesto. Claro. Mas os últimos dados que me passaram que seria facilmente mais de 10%. Ótimo. Do que foi protestado. Quanto tempo demora entre o contribuinte apresentar a DIEF e o nome dele ser protestado? Varia bastante. Não teria como dizer um prazo médio, porque a inscrição do crédito tributário decorrente de DIEF em a dívida ativa é muito rápido, porque é feito via o próprio sistema. O sistema identifica que houve uma declaração de um débito de ICMS que não foi pago e já faz o lançamento, e se não houver defesa administrativa, já vai direto para a dívida ativa. Então, isso é um procedimento que acontece com muita agilidade. Agora, a seleção daquela CDA para protesto varia bastante. Não necessariamente vai também já ser no mês seguinte. Ato contínuo, né? Perfeito. Alguma consideração, Jean? Não? O que o empresário quer saber, talvez, é se ele declarar o ICMS e não recolher, ele vai para a cadeia? O STJ enfrentou essa questão na história daquele HC que se tornou famoso, né?
O doutor Omar tem alguma consideração sobre isso, né? Ele pode falar para a gente, aí depois o Jean faz as considerações dele. Esse é um tema espinhoso. Vamos lá. Quando a gente discute a criminalização do ICMS declarado e não pago, hoje em dia a gente está falando da operação própria, né? Substituição tributária é algo que vem sendo aceito há muito tempo, tranquilamente. Sim, sempre foi. E quando a gente entra nessa discussão, tem duas ordens de debate. Uma enfrentada no direito tributário e outra no direito penal. O direito tributário vai dizer pra gente de quem é aquele dinheiro que foi retido e que deveria ser recolhido. O direito penal vai dizer pra gente se aquela conduta configura crime ou não. Do ponto de vista tributário, o que a Fazenda defende é que quando se definiu que ICMS não é faturamento do contribuinte, que ele não fatura o tributo, apenas transita pela contabilidade dele e que seria um valor já destinado para o Estado, o outro lado da moeda é que se ele recebe aquele valor e não recolhe para o Estado, efetivamente, ele está se apropriando de algo que não é dele. E essa é a descrição da apropriação indébita, que tem um tipo genérico no Código Penal e um tipo, dois, na verdade, que tem o da apropriação indébita previdenciária e a genérica no Código Penal. E tem um outro na Lei 8.137, que define os crimes contra a ordem tributária, que tem no artigo 2º, inciso 2, a previsão também do que se chama de apropriação indébita tributária, para outros tributos que não o previdenciário. Então, do ponto de vista do direito tributário, se esse valor não pertence ao contribuinte, pertence ao Estado, ele estaria se apropriando de algo que não é dele. E aí nós vamos para o outro lado da discussão, que é do direito penal. E aí é preciso identificar qual que é o limite possível do enunciado que está na lei. E o que se defende hoje, que foi acolhido pelo STJ, é que os termos que estão lá no artigo 2º, inciso 2, abrangeriam também a conduta do contribuinte que declara e não paga. Se nós olharmos as elementares do tipo que estão lá, os signos que compõem aquele enunciado, haveria espaço para interpretar que a operação própria também está incluída. Tanto pelas elementares objetivas, por exemplo, quando a lei usa o termo cobrar, quanto pelo lado da pessoa que pode praticar aquele ato, porque ela se refere a sujeito passivo. E o sujeito passivo é um gênero que inclui tanto o contribuinte quanto o responsável tributário. E aí, em relação ao responsável tributário, como eu disse, sempre foi pacífico, que está incluído ali. E a novidade que veio com já 2 decisões do STJ é que o contribuinte também, quando declara e não paga, estaria incorrendo numa conduta típica. Jean? O julgamento do STJ ele causou bastante preocupação, o que foi muito bem ponderado pelo procurador, nosso colega aqui. Com relação à substituição tributária, sempre foi entendido pela criminalização, porque efetivamente o dinheiro circulou pela conta do vendedor na operação com substituição. O problema é na operação própria, porque aí eu poderia, em contrapartida, alegar algumas situações. Eu efetivamente, quando apresento a minha DF, declaro que devo algum valor, mas não necessariamente esse dinheiro já transitou pela minha conta. Eu posso ter efetuado o pagamento e parcelado, eu posso não ter recebido esse valor. Entre outras situações. Ou seja, a gente e assim, o ponto é, os estados hoje estão apresentando isso. Teve até uma situação curiosa há mais ou menos 30, 40 dias, o Estado de São Paulo divulgou uma carta para todos os contribuintes inscritos em dívida ativa no Estado, dizendo, olha, está aqui o número do julgamento, em linhas gerais, ou paga ou você vai para a cadeia. Com um português muito mais escasso do que eu estou ouvindo isso, mas a ideia, numa tuitada, era isso. E muitos contribuintes, muitos clientes, olha, eu estou desesperado, não vou para cadeia, será que eu já compro um cigarro, não compro? Compro um Marlboro Light. A discussão foi pacificada no STJ, está sendo enfrentada agora pelo Supremo Tribunal Federal, só que cria um certo receio
por parte do jurisdicionado, porque esse entendimento para o STJ, para o ICMS, vai acontecer, pode acontecer também para o ISS e para outros tributos. E aí você volta, mas será que a gente voltou para a prisão por dívida de novo? Porque me parece que é isso que está acontecendo. Tudo bem que a gente vê uma situação, a quantidade de vivaldinos no país se multiplica, pulula, aumenta numa velocidade inacreditável. Mas, a despeito disso, eu não posso aplicar por conta disso, essa reprimenda tão pesada para o contribuinte inadimplente, porque simplesmente declara a dívida e não paga. O que me parece é uma tentativa do judiciário de conferir ao Estado prejudicado por essa situação de crise uma ferramenta mais pesada para futucar o contribuinte depauperado. Tem outras ferramentas, as ferramentas estão se multiplicando. Eu comentei aqui da verbalização pré-executiva, entre outras ferramentas que estão sendo criadas, mas me parece que o STJ deu um passo além da perna nesse sentido, porque a gente, de novo, volta a aplicar de uma certa forma, mesmo dentro dessa situação do ICMS-ST, ok, mas o do declarado, a gente voltaria a tratar da prisão por dívida. Se já estava fora com o Tratado de Sustentabilidade da Costa Rica, mas a gente já tirou o depositário fiel, só tem o preso por alimentos, a gente, de uma certa forma, volta com esse procedimento a entender ou pensar numa prisão, o inadimplemento de alimentos para o Estado. Ou seja, ou se eu não pago o meu filho, ou se eu não pago o Estado, eu vou preso. Se eu não pagar todo o resto dos meus devedores, ok. E parece-me que quando nós estamos no âmbito da execução fiscal, salvo o melhor juízo, era a posição do STJ, ou ainda é, que o simples inadimplemento de obrigação não é causa de redirecionamento da execução fiscal. Sim. Mas, no caso, o simples inadimplemento é causa de crime. Exatamente. Foi uma virada, assim, um salto triplo na interpretação, não é isso? Ou seja, se você declara e não paga, você não vai ser suficientemente culpado para ter o seu patrimônio da pessoa física atingido, a sua empresa vai ser penhorada, mas o seu bolso, o seu patrimônio está restrito. Mas, segundo o novo entendimento da STJ, a sua liberdade pode ser tolhida porque você não pagou. Ou seja, você vai ser civilmente protegido, tributariamente protegido, mas criminalmente vem aqui, olha, eu não vou pegar o seu patrimônio, nem o seu carro, nem o seu dinheiro, mas vem aqui para a cadeia ficar um tempinho aqui comigo. Esse é o ponto, ou seja, eu não toco no seu patrimônio, mas eu afeto a sua liberdade. E aí, nesse afã de estar com a algema no braço esquerdo, que você paga a conta. Por livre e espontânea pressão. Me parece uma medida meio policialesca. Mas a gente trabalha no direito com a verdade por consenso, não é? O consenso já está formado, compete a gente correr atrás e tentar, pelo menos, buscar, agora no Supremo Tribunal Federal, incentivar os intérpretes autênticos para que eles julguem da melhor maneira ou, eventualmente, estocar cigarro em casa, caso precise. Então, Omar. Bom, tem um ponto que precisa ficar bem claro, porque a gente ouve muito, mas aí vai incluir qualquer empresário que deixou de pagar o ICMS, mesmo uma pessoa que está com dificuldade financeira, que enfrentou problema. Nós tivemos uma audiência pública na OAB e foi levantado lá um exemplo concreto de uma empresária que estava lá presente que falou, mas eu sofri um incêndio no meu estabelecimento, tive muito gasto para reconstruir aquilo, fiquei numa situação financeira ruim. E esse tipo de situação não vai ser alcançada pela criminalização que está sendo discutida agora no STF, porque, apesar de a conduta ser típica, entra aí em discussão uma excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. E aí vai entrar numa questão de prova, de demonstrar, olha, eu não cometi crime porque não tinha outra conduta para praticar. Eu não tinha condições de pagar aquele tributo. Eu estava em dificuldade financeira. E a gente sabe que isso é muito comum hoje em dia. O Brasil está enfrentando problemas econômicos há anos. A gente sabe que são milhões principalmente pequenos empresários que estão em dificuldade. E essas situações, é preciso que fique bem claro, não são alcançadas
justamente por causa dessa excludente de culpabilidade, da inexigibilidade de conduta adversa. Alguma consideração, Gil? Eu tenho. Concluir. Desculpa. Então, quando a gente tira, de um lado, essas pessoas que estão em dificuldade financeira, que demonstram que não tinha condições de pagar o tributo, tira aqueles casos que são fraude, em que não há discussão se é crime ou não, o que sobra para ser alcançado por essa nova interpretação que o STJ deu são casos marginais, quantitativamente, em número de quantidade de casos, mas que têm um impacto significativo em termos de arrecadação e também em termos de concorrência nos seus mercados. São contribuintes, a gente está falando de contribuintes que reiteradamente optam por não pagar porque não querem pagar. Então, além de ser uma conduta dolosa, não tem nada que justifique aquela conduta, que afaste aquela criminalização. E essas pessoas têm um impacto muito negativo sobre a concorrência, porque nem todo mundo está disposto a assumir os riscos de enfrentar uma ação penal, mas tem gente que está. E é justamente essas pessoas, nós temos casos emblemáticos aqui, que vão ser afetadas. Então, só para resumir, a quantidade de casos afetados por isso é bem reduzida. Sobre essa situação de prova, eu lembro de ter tido contato com um caso muito peculiar, passado no TRF da Terceira Região, São Paulo, que foi uma situação de apropriação de débito previdenciária. Uma empresa declarando os débitos previdenciários, a cota do empregado, que foi retida e não foi repassada, e durante o tramitar do processo criminal foi provado que o seguinte, os empresários retiveram esses valores, declararam tudo direitinho, não houve erro na declaração, só que não pagaram porque a empresa estava em uma dívida gigantesca. Eles, em juízo, comprovaram que os valores foram utilizados exclusivamente para pagamento de salários e para pagamento de fornecedores, para não mandar os empregados embora. A empresa estava durante um período bastante complicado, mas manteve a sua produtividade, não mandou o empregado um ou outro, mas assim, manteve o grosso dos empregados, e por conta desse quadro fático, o tributo foi cobrado, não teve perdão de nada, mas entendeu-se que não deveria se utilizar a última ratio, que é o direito penal. O ponto dessa situação é que a decisão do STJ, ela não me parece, numa primeira leitura, tão benéfica desse jeito, porque assim, a gente, nessa situação específica, a gente contou com o subjetivismo do julgador. O ponto principal do contribuinte será que a minha situação vai se enquadrar? Será que eu vou estar nas regras das atenuantes? Porque talvez eu precise configurar melhor o direito penal para saber exatamente se o mero inadimplemento vai gerar isso ou não. Ou se o mero inadimplemento é reiterado. Por exemplo, vai pegar o inadimplente. Quão inadimplente a pessoa precisa estar para a cadeia? Um mês? Um ano? Quantos milhões ela tem que dever para ser penalmente considerada criminalmente imputável? É isso que a decisão deixa em aberto. E é isso que o contribuinte fica receoso, de ficar refém do subjetivismo alheio. Quando você... É a mesma situação do senhor K, do Kafka, em que você não sabe exatamente o quão preciso ou larga esse tipo penal para poder lhe atingir. E é esse o ponto de receio que o contribuinte tem. Eu entendo perfeitamente e concordo contigo que o Estado sofre com os vivaldinos. Sofre muito. Muitas empresas são feitas, começam a vender créditos. Teve situações de acompanhamento de fiscalização que eu tive para clientes em que créditos foram efetivamente glosados, e aí o fiscal falou, doutor, olha, está aqui a empresa que gerou crédito que foi glosado. Essa empresa tem um histórico de aquisição de uma nota fiscal de R$100. Só que quando eu olho para as saídas, ele gerou 13 milhões. Não existe ninguém com uma verve tão boa para transformar R$100 em 13 milhões. Não, nem o Silvio Santos teria essa capacidade, que é um excelente vendedor, de vender, ganhar tanto com tão pouco. Mas com essas ferramentas de controle de informações e de cruzamento de informações, acho que hoje está mais fácil. O Estado sabe precisamente para onde o dinheiro vai. O Estado sabe
tudo. Eu costumo dar esse exemplo em reunião, mas esse ano é o segundo ano em que eu envio uma declaração de imposto de renda com 2 cliques. Eu peguei a informação da Receita Federal do Brasil, aquela declaração pré-preenchida. O dinheiro que entrou na minha conta como distribuição de lucro do escritório já estava lá. Eu dou aula para uma instituição de ensino em São Paulo. Estava lá declarado tudo direitinho. Eu dou aula para um outro instituto, para o IBEST, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Todas as aulas que eu dei já estavam lançadas, os valores apurados. Eu paguei meu plano de saúde, estava lá. Eu tomei uma vacina de gripe na CLIAP em São Paulo, também já estava lá declarado. Tudo que eu tinha de receita e despesa já estava ali posto. Tudo está nas mãos do Estado. O Estado, talvez a ponderação... e aí a gente volta, na verdade, a questão do direito, voltando para algumas épocas passadas da discussão inicial, a gente volta para a ideia do Cesare Beccaria, dos delitos das penas, em que o crime só deixa de acontecer ou se reduz não por conta da pena, se é alta ou baixa, se aumentou ou diminuiu, mas a sensação de fiscalização. Eu atuo na área tributária há bastante tempo. Eu vejo que o índice de esquecimento do contribuinte, por assim dizer, está cada vez menor. Ele está esquecendo menos patrimônio declarado porque tem ciência de que o Estado é preciso, ele é quase ubíquo, sabe tudo, está onipresente, e sabe que não há escapatória. E isso gera uma redução de sensação de impunidade. Eu acho que o Estado tem a sua parte, tem a sua perspectiva e parcela do patrimônio da riqueza, que é justo, porque a gente precisa do Estado para poder sobreviver. O Estado é um bem necessário, precisa ser remunerado. Eu acho que as ferramentas existentes e que têm sido muito inteligentemente avançadas servem de uma boa conta para evitar o espalhamento dos vivaldinos. Aí eu acho que nesse ponto especificamente, opinião pessoal, da criminalização do inadimplemento foi um too much, um passo um pouquinho além da conta. Talvez, se a figura criminal for melhor esmerilhada para se entender que, olha, é o contribuinte efetivamente reiterado, é aquele que fica 2 anos sem pagar. Tem contribuintes, já vi que, sei lá, 6 anos sem pagar nada de ICMS. Esse, efetivamente, não teria que estar no mercado. Mas, com todo respeito, mas tem ferramentas interessantes. Mas a parte penal eu achei que ficou um pouco em demasia. Exagerada, né? Exatamente. Acho que a gente pode caminhar melhor e de mãos dadas sem isso. Domingos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Na última vez a gente falou mais sobre a atuação do advogado público, especificamente na área tributária. E hoje tivemos a oportunidade de entrar bem mais em matéria de direito tributário mesmo. Temas muito importantes, extremamente relevantes, principalmente o da criminalização, que é muito discutido hoje em dia, é muito importante para todo mundo, para a gente, para o contribuinte, para os empresários de maneira geral. Principalmente podendo debater com o Jean, que trouxe excelentes colocações para cá. Então, é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Omar. Doutor Jean, obrigado também. Por favor, suas considerações. Gostaria de agradecer demais, Domingos, ao Omar, pela oportunidade desse diálogo. E o mais interessante, e o que eu gostei demais do embate, sou extremamente feliz com essa situação, com a dialética desenvolvida, e principalmente nesse ambiente atual de tanta raiva na internet, de tantos monólogos coletivos, cada um fala, mas ninguém ouve. Isso viceja e floresce como algo interessante que deve ser guardado e que deve prosperar, que é o diálogo, que é o debate de hexadversas que entendem que estão juntos no mesmo cenário e que dá para conversar, dá para debater, dá para ter pontos de vista diferentes e muitas das ponderações enriquecem as minhas. Eu tive em vários insights nas ponderações
doutor Omar, que efetivamente, olha, talvez eu preciso pensar de forma diferente, talvez eu precise agregar essa outra variável na equação que eu fiz sobre esse tema. E aí eu retomo uma ponderação que eu ouvi durante as aulas do mestrado da PUC, enquanto em São Paulo, do professor Roque Antônio Carrasa. E lá ele falava muito isso, que é do embate de ideias que faísca a verdade. E eu acho que nessa data e nessa oportunidade, várias faíscas surgiram. Muito obrigado, Domingos. Muito obrigado, Omar. Bom, da minha parte, eu não preciso deixar claro que eu estou ao lado de duas pessoas referências para mim. O Dr. Jean, eu fui estagiário dele, ele sempre foi uma referência para mim em direito tributário. Causa ciúmes essa admiração também pelo Dr. Jean, especialmente porque ele não é um paraense de nascimento, mas é um paraense de coração. Com toda certeza. Muito no desenvolvimento do direito tributário aqui na nossa terra, no seu aperfeiçoamento, sempre no melhoramento da qualidade das nossas discussões. Então, doutor Jean, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E o doutor Omar é um amigo, é uma figura que, muito embora seja novo de idade, assume grandes responsabilidades aqui no estado do Pará, é o responsável pelo crédito tributário aqui do nosso estado e tem as suas qualificações, é uma pessoa muito humilde, uma pessoa também em quem nós temos sempre um parceiro, uma pessoa que é uma referência para nós, Omar. Muito obrigado. Obrigado, amigo. A você que nos acompanha, mais uma vez o nosso agradecimento. Obrigado pelo prestígio do nosso trabalho. Nós nos encontraremos na próxima semana.